Boa tarde a todas, a todos. Alegria muito grande estar junto com vocês em mais esse evento. Tenho que dizer que me sinto em casa. Eu acho que tem um sentido amplo essa expressão. Queria saudar a todas e todos na figura do Alceu de maneira muito carinhosa. Eu acho que as fundações partidárias, elas podem exercer um grande papel no nosso país. E eu falo isso participando de um movimento de sociedade civil chamado Renova BR, que é uma escola de formação política que tenta colocar na vida pública brasileira meninos e meninas. Eu acho que a sociedade civil pode fazer isso, mas ninguém pode fazer isso com tanta força e com tanto vigor como as fundações partidárias. Então, isso motiva eu estar aqui presente com vocês. A temática que vocês me deram, ela é a alavanca do nosso tempo. Sustentabilidade. A ideia de vocês é que a gente fale de sustentabilidade, fale da COP30, a COP do bioma amazônico, que vai ser realizada em Belém, um esforço muito grande do nosso governador Helder, junto com o presidente Lula, para torná-la realidade, e trabalhe as oportunidades para o Brasil. Esse é o dever de casa que vocês me deram. E eu vou tentar, Fogaça, estar à altura desse desafio. Vou começar do geral para o particular. Vou tentar fazer um sobrevoo no mundo muito rapidamente, nada exaustivo, para depois tentar aterrissar no nosso país e nas nossas possibilidades presentes e desse futuro próximo. Olhar o mundo hoje é olhar um mundo mexido. É olhar um mundo impactado pela pandemia, sofrimento enorme e uma desconexão das cadeias globais de suprimento. Esse modelo de cadeias globais de suprimento foi montado no processo de globalização e a pandemia mexeu nessa estrutura. Olhar o planeta é olhar o planeta com duas guerras extremamente impactantes. A invasão da Ucrânia pela Rússia, e a retomada desse triste conflito no Oriente Médio. Olhar o planeta é olhar um pouco essas tendências que estão postas aí. Da digitalização, da busca da diversidade e inclusão. Olhar o planeta é, acima de tudo, olhar o desafio da emergência climática. Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes. Se ele tivesse vivo, ele fazia um comentário com um sarrafo um pouco mais elevado em relação aos desafios, aos impasses, aos problemas que nós estamos vivendo no mundo. O mundo não tem nada a ver com 2003.
Estou dizendo isso porque eu vejo muita gente de retrovisor no nosso país. O mundo é um mundo desafiador. Tem que ter cuidado aonde pisa, porque senão vai pisar num fio desencapado. Nos últimos meses, nós vimos lideranças importantes do nosso país e do mundo pisando em fios desencapados. Não digo que seja incompetência. Não está fácil compreender esse mundo de Deus que nós estamos vivendo nele. Tiver que elencar os desafios, o maior dele é a emergência climática. É um desafio que não tem como ser endereçado por um país. Esses dias eu fui dar uma aula e falei para os jovens, usando a expressão do primeiro da turma. Não adianta um país ser o primeiro da turma, porque ele isoladamente não resolve um desafio de tal magnitude na caminhada civilizatória. É curioso, mundo mexido, fios desencapados, espalhados por todos os cantos. E aí, saindo um pouquinho do geral para o particular, a gente chega no nosso país, que está submetido a esses desafios. Mas que mesmo diante desses desafios, tem talvez em cima da mesa o maior ciclo de oportunidades da sua história. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Gosto de ler história. Tem gente que acha que biografia é ficção, mas eu gosto de ler biografias. Acho que são elementos inspiradores para a gente passear pelo tempo, tentar encontrar laços no passado, refletir o presente e tentar projetar o futuro. Lendo, refletindo, eu acho, Fogaça, que não teve na nossa história de muitas oportunidades. O Brasil é o zero e vezeiro em perder grandes oportunidades na sua caminhada histórica, mas eu acho que não teve um momento tão rico como esse que nós estamos vivendo. O mundo precisa descarbonizar a sua estrutura econômica. Para isso precisa mudar a matriz energética. Aquilo que é ambição dos grandes países do mundo em relação à matriz energética, nós já temos nas terras brasileiras. Nós temos uma matriz em mais de 40% limpa. Nós temos energia elétrica em mais de 80% vindo de fontes limpas. Nós temos sol, estou falando de energia solar. Nós temos ventos constantes em várias regiões do país. Eu estou falando de energia eólica. Nós temos uma experiência de biomassa que nós, brasileiros, não valorizamos. Mas quando a gente fala de cidade, essa bela exposição que nos antecedeu aqui, nós vimos uma mudança nas nossas cidades, no nível de poluição a partir da fonte de transportes nos últimos anos. Isso tem a ver com a biomassa. Uma experiência notável que nós temos no país. Então, assim, é um mundo difícil. É um mundo que desafia a nossa diplomacia, que é uma diplomacia muito competente. Eu estou aqui com o embaixador que me acompanhando, Zé Carlos da Fonseca. Desafia a nossa diplomacia
que é uma diplomacia muito competente, uma carreira de Estado muito bem montada. Mas no mundo desafiador, nós temos oportunidades que eu chamo de extraordinárias. Evidentemente, que eu quero citar aqui o velho Roberto Campos. Quando fala Roberto Campos, a gente pensa no presidente do Banco Central atual, mas eu estou me referindo ao seu avô. E ele, em algum momento da vida, um intelectual crítico, bem-humorado, ele escreveu que o Brasil é um país que não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Eu volto ao Roberto Campos, avô, no sentido de chacoalhar a nós mesmos. Isso não é fulanizar absolutamente nada, porque eu não acredito na ferramenta da fulanização. Eu acredito na ferramenta do bom debate público. E o que eu quero é que o país, ao invés de perder mais uma oportunidade na sua trajetória, ele agarre com as duas mãos. Temos dificuldades. Vivemos no planeta e num país um déficit de liderança que é brutal. Mas a gente precisa de gente. A gente precisa de gente e de gente qualificada. Eu brinco que as máquinas são maravilhosas. Você pega um celular hoje, até quando você está no engarrafamento, você trabalha hoje, produz, trabalha de maneira produtiva. As máquinas são maravilhosas. Mas essas máquinas maravilhosas, elas não endereçam mudanças positivas se não tiver ao lado delas pessoas, seres humanos maravilhosos, bem preparados, bem treinados, bem formados. Eu remeto de novo à Fundação Alceu. Por isso esse trabalho é tão importante. Formar gente, qualificar gente. Por isso é bom ver na programação da Fundação vários temas tratando de educação básica no nosso país, que se eu tiver que elencar, o maior desafio desse país é melhorar a educação básica. Por isso que eu gostei da discussão sobre mobilidade humana. Deixo aqui uma sugestão ao seu, para que uma parceria boa como essa que vocês fizeram com o INSPER, que é louvável, merece aplausos de pé, né? Uma fundação partidária dialogando com as academias, né? É tudo que nós precisamos para subir o sarrafo do debate político no nosso país, que muitas vezes nos entristece, né? A coisa rala, percorrendo temas tão importantes para endereçar o presente e o futuro do país. Então, assim, precisamos de gente, precisamos de liderança, mas volto ao ponto, nós temos um sem número de oportunidades em cima da mesa. Queria que vocês viajassem comigo aqui. O mundo precisa de alimentos. O mundo precisa de alimentos. O Brasil, na década de 70, era importador de alimentos. Hoje, o mesmo país alimenta aproximadamente 10% da população planetária. Em 50 anos, com o uso da tecnologia, mandando gente para fora para estudar, mas não para copiar os modelos do norte, mas para poder desenvolver um modelo de agricultura tropical. E hoje nós somos exportadores de tecnologia e temos capacidade de duplicar nossa produção de alimentos sem derrubar florestas. Que canto do mundo hoje pode entregar isso ao planeta? Poderia entregar, mas está numa guerra que, infelizmente, e eu lamento isso, vai demorar muito para ser resolvida.
O outro, que é o continente africano, que nós temos um laço forte na formação do nosso povo, carece de estrutura jurídica sólida e segurança para proporcionar atração de investimentos. Então, assim, o Brasil joga quase que sozinho nesse campo. Digo quase que sozinho. E pode, hoje já alimenta aproximadamente 10% da população planetária, pode dobrar essa produção em pouco tempo, sem derrubar florestas, preservando esse ativo ambiental notável para as atuais e para as futuras gerações. Quando eu falo que florestas são ativos notáveis, eu penso nos serviços ambientais, eu penso no regime de chuva que nós temos no país, eu penso na conservação do solo e assim por diante, eu penso na biodiversidade, que é um elemento novo sendo discutido pelo planeta. Então o mundo precisa de alimento e pode encontrar no nosso país, crescentemente, já encontra, pode encontrar crescentemente um endereço seguro. O mundo precisa de energia limpa. Os novos consumidores querem saber de onde vêm os produtos. O nome disso é rastreabilidade. Os novos consumidores querem saber do pós-uso dos produtos que consomem. Querem saber da reciclagem, do pós-uso e assim por diante. Pois bem, o Brasil pode ser um provedor, primeiro de produtos limpos, eu digo, de produtos produzidos a partir de energia limpa, energia solar, energia eólica, hidroeletricidade. A própria produção do hidrogênio, que nós estamos chamando tecnicamente de baixo carbono, e assim por diante. Então, assim, podemos prover produtos limpos e prover energia limpa para o mundo que busca consumir hoje produtos que evoluam da fonte fóssil energética para a fonte limpa. E aí eu incluo a biomassa como um ponto muito importante, pela segunda vez estou falando. O mundo está vivendo um desarranjo da globalização como nós conhecemos. Eu citei o caso da pandemia, que desorganizou as cadeias globais de suprimento, e cito um dos elementos mais importantes desse mundo que nós estamos vivendo, que é o conflito dos Estados Unidos com a China. Uma disputa por hegemonia. Quer dizer, isso abre outra oportunidade para o nosso país, de suprir bens, serviços. O México está percebendo isso e está se deslocando. E aí vale a máxima do futebol, vale a máxima do Neném Prancha, que a maioria que está aqui e que está nos acompanhando não era nascido na época, que quem se desloca recebe bola, quem pede tem preferência. O México está fazendo isso. E é o que nós precisamos fazer também. Quer dizer, então assim, a minha visão é que nós estamos num mundo difícil. Não é aquela ventania nas nossas costas. Isso é a linguagem do meu saudoso pai. Não é aquela ventania das nossas costas de 2003, 2004, do boom de commodities. O mundo vive um momento complicado, inflação planetária. Mas mesmo no mundo complicado, eu volto a dizer, tem um sem número de oportunidades em cima da mesa do nosso querido Brasil.
temos agora a possibilidade de exercer a presidência do G20. Isso é uma grande oportunidade para um país como o nosso, inclusive para poder evoluir com a pauta da sustentabilidade no planeta. Inclusive para trazer para essa pauta os maiores poluidores do planeta, que são os Estados Unidos e China. E todos aqueles que da Revolução Industrial deram uma contribuição extraordinária para os problemas climáticos que nós estamos vivendo no presente. Então, o Brasil tem essa possibilidade na concertação planetária, assumir justamente nesse momento a presidência do G20. E temos um elemento extraordinário para frente, que é a possibilidade de fazer uma COP no bioma amazônico, que eu já me referi aqui, e eu quero terminar tratando desse tema. O mundo hoje discute como nunca a Amazônia, o bioma amazônico. Muitas vezes, o debate é tão forte que ele faz um sombreamento até do nosso país e dos países da região amazônica. As grandes lideranças mundiais falam muito, permanentemente, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, sobre o bioma amazônico. Trazer a COP para Belém é uma possibilidade de trazer as grandes lideranças mundiais para fazer uma verdadeira imersão, e a expressão é essa mesmo, uma imersão no bioma amazônico. Conhecer uma região realmente rica, um ativo ambiental notável, tanto da floresta em pé, como da biodiversidade, que é a maior biodiversidade do planeta. Mas também conhecer que nesse bioma nós temos 26, 27 milhões de brasileiras e brasileiros vivendo com IDH baixíssimo, vivendo sem acesso à comunicação moderna, vivendo sem atendimento de saúde básico, vivendo sem saneamento nas suas comunidades. Então, assim, é uma interação que eu acho de muito valor. Valor para o Brasil, valor para os países do bioma amazônico, valor para o povo que vive nessa região, e uma forma de trazer as lideranças que falam sem conhecer, poder, num momento subsequente, a partir da COP30, falar, conhecendo a região, seu povo, sua gente, seu potencial na bioeconomia e assim por diante. Então, assim, eu acho que é essa que é a palavra que eu tenho que dizer para vocês. Não tem moleza nesse mundo de Deus que nós estamos vivendo. O vento não é nas costas, não sei se vocês entenderam, o vento é no peito. Vento nas costas empurra a gente para frente. Muitas vezes empurra a gente para frente, até no momento que a gente não está fazendo as coisas tão certas. Vento no peito, não. Vento no peito nos desafia. É vento no peito, mas nós temos que ter a capacidade de enxergar a realidade, de interpretar a realidade, abandonar o retrovisor de Brasil de 20, 25, 30 anos atrás, não vai valer de nada, porque esse país, ele transformou numa velocidade muito grande, e o mundo está transformando numa velocidade muito grande. Nós precisamos largar o retrovisor e olhar no fundo do olho, ou no branco do olho, desse Brasil que nós estamos vivendo nele, e desse planeta com tantos desafios e algumas oportunidades para um país como o Brasil. Para isso nós precisamos de gente. Para ter gente nós precisamos de escola.
E a escola de formação política número 1 desse país tem que virar as fundações partidárias. Por isso que eu me desloquei, mudei minha agenda e estou aqui com vocês, para que vocês transformem a Fundação Ulisses Guimarães, com esse nome tão forte, tão representativo para a história do nosso país, para a reconstrução das instituições democráticas do nosso país, numa fundação exemplo para as outras fundações partidárias, e que a gente consiga trazer turma de cabeça branca, turma que já não tem muito cabelo como eu, homens e mulheres, mas que a gente traga para dentro jovens, meninos, meninas, porque a vida, gente, a vida é uma corrida de revezamento. E quem tem cabeça no lugar tem que saber que por melhor que estiver fazendo, por mais que estiver produzindo, vai ter que passar o bastão para outro, para seguir a caminhada e desejar que o outro ainda tenha capacidade de fazer muito mais e criar condições para que o outro, seja um jovem, um menino, uma menina, possa fazer muito mais. Então, mãos à obra, conte comigo, quantas vezes vocês me chamarem aqui para conversar, aprender com vocês, transmitir algumas coisas que eu tenho vivido, pode contar ao seu. Eu estou hoje cuidando das árvores cultivadas para fins industriais, lá na Ibá, junto com o Zé Carlos, né? Que é um setor, desses setores brasileiros que a gente tem orgulho. VEG Motores, nós temos orgulho. Gerdau, nós temos orgulho. Embraer, nós temos orgulho. Embrapa, nós temos orgulho do trabalho que fez no Brasil. Setor de árvores cultivadas para fins industriais, setor que nós temos orgulho. Precisamos, com esses bons exemplos, contagiar os outros setores e parar de copiar coisa errada no nosso país. Muitas vezes tem coisa que já deu errado 2 vezes, e as lideranças falam assim, não, agora vai dar certo. E a gente joga o dinheiro público numa coisa que não fica de pé. Não, a gente tem que olhar e coisa boa feita no Brasil, coisa boa feita no mundo. Ah, vamos copiar? Vamos copiar. Se o Espírito Santo saiu de 11º lugar na educação, no IDEB, para 1º lugar na prova de português e matemática, sabe por que nós saímos? Porque eu tive a humildade de dizer, eu vou lá no Ceará copiar o Ceará, eu vou lá em Pernambuco copiar o ensino médio de Pernambuco, e aquilo que a gente ia gastar anos a fios para fazer, nós conseguimos dar um salto. A gente tem que ter essa coragem, sabe? Principalmente as lideranças precisam ter essa coragem. Não ter vergonha de copiar, adaptar a realidade das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país, mas copiar coisa que está dando certo. Parar de copiar coisa errada, porque coisa errada é tropeçar nas próprias pernas. Isso o Brasil não merece, isso os jovens brasileiros não merecem. O jovem brasileiro tem que acordar, olhar para frente, olhar para o futuro e ver que pode amanhã trabalhar em Londres. Ok, eu bato palma quando encontro um menino brilhando em Londres, mas pode também trabalhar no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, pode trabalhar na Bahia, pode trabalhar em São Paulo, pode trabalhar em Pernambuco, pode trabalhar no Amazonas e pode ser feliz dentro do Brasil pelo desenvolvimento das nossas potencialidades. Um beijo, um abraço a todos. Parabéns.